Oi, eu sou o Hélio, graduando em Química. Nessa aula a gente vai aprender a calcular a variação de entalpia através da lei de Hess. Por definição, Hess percebeu que se uma reação é a soma de outras reações em etapas consecutivas, então a variação de entalpia dessa reação é a soma da variação de entalpia das reações que participaram do processo. Parece complicado, não é? Mas não é não. Vamos dar uma olhada aqui nessa reação. A primeira etapa dela, eu tenho 1 mol de carbono reagindo com meio mol de oxigênio e resultando no monóxido de carbono. E é claro, eu tenho uma variação de entalpia, que eu vou chamar de variação de entalpia 1. A segunda etapa dessa reação, a gente vai ter o monóxido de carbono, que foi o produto da etapa anterior, sendo consumido com mais meio mol de oxigênio, formando o dióxido de carbono. E é claro, aqui também eu vou ter uma variação de entalpia, que vai ser o meu ΔH2. Certo, muito bem. Então, para a Hess é o seguinte, aqui eu tive duas etapas em que houve 1 mol de carbono reagindo com oxigênio e formando, no final do processo, o dióxido de carbono. Para eu saber qual é a variação de entalpia da reação final, basta eu somar esses dois valores aqui, ou essas duas reações. Então eu vou ter que, se você perceber, a gente pode cortar esse CO com esse CO aqui. Então eu vou ter carbono mais meio mol de oxigênio mais meio mol de oxigênio vai dar 1 mol de oxigênio, e carbono mais oxigênio vai dar 1 mol de dióxido de carbono. Teoricamente, para Hess, a gente pode dizer então que a variação de entalpia da reação carbono mais oxigênio resultando do dióxido de carbono, como a soma da variação de entalpia da primeira etapa mais a variação de entalpia da segunda etapa. Bom, vamos continuar. Teoricamente você já está pronto para mandar bem na lei de Hess, só que não. Na prática, a teoria é outra. Vamos ver alguns macetes que vão te ajudar a arrasar nos cálculos utilizando a lei de Hess. Pense em calcular Hess como brincar de quebra-cabeças. Por quê? Às vezes será preciso modificar as equações, e adivinha, se eu modifico as equações, eu modifico a variação de entalpia. Vamos para um exemplo. A mesma reação que nós tivemos como produto de dióxido de carbono, se eu fizer aqui a multiplicação por 2, no final eu vou ter 2 mol de carbono, 2 mol de oxigênio e 2 mol de dióxido de carbono. Bem fácil aqui. E se eu resolver multiplicar por menos 1? Só um detalhe. Aqui, quando eu fiz a multiplicação na reação, automaticamente eu faço a multiplicação da minha variação de entalpia. Então eu vou ter 2 vezes a minha variação de entalpia. Tudo bem? Voltando para o outro exemplo, se eu resolver multiplicar por menos 1, em se tratando de reação, quando eu multiplico por menos 1, eu apenas faço a inversão. O que era produto passa a ser reagente e o que era reagente passa a ser produto. Então eu tenho 1 mol de dióxido de carbono se decompondo em 1 mol de carbono e 1 mol de oxigênio. Agora, se eu faço a multiplicação da minha variação de entalpia por menos 1, eu faço apenas a inversão de valores, ou seja, se a variação de entalpia era positiva, ela passa a ser negativa. E se a minha variação de entalpia
era negativa, ela passa a ser positiva. Certo? É isso. Faz sentido para vocês? Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários algumas melhorias, se o vídeo ficou legal. É importante esse feedback. E também, se vocês quiserem que eu faça um vídeo com um exercício calculado, é só dar um joinha aí embaixo no comentário e pedir aí que eu faça o vídeo, beleza? Um abraço para vocês.